Agora a gente vai falar sobre obras aqui no estado de São Paulo. O governo Lula definiu um cronograma para a construção do túnel submerso Santos-Guarujá e decidiu que o estado de São Paulo ficará fora do financiamento direto da mega obra. O modelo de negócio apresentado pelo Ministério dos Portos e Aeroportos prevê uma parceria público-privada com um leilão programado para novembro. A construção do túnel, que hoje tem valor estimado entre 5 e 6 bilhões de reais, era idealizada pelo governador Tarcísio de Freitas como uma contrapartida à privatização do Porto de Santos, na época em que ele era ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro. Sem ser convidado a injetar recursos na obra, o governo paulista agora terá uma participação limitada. Vai apenas ceder o projeto de engenharia elaborado pela Dersa e conduzir o processo de licenciamento ambiental por meio da CETESB. Já os trabalhos de execução deverão começar em 2025. Silvio Navarro, aí é uma disputa pela paternidade da obra, né? Na época, esse túnel que ligaria Santos-Guarujá estava no projeto de desestatização do Porto de Santos, enquanto Tarcísio de Freitas era ministro da Infraestrutura. Agora foi incluído no PAC do governo federal. E o estado de São Paulo, então, foi meio que escanteado, vai só apenas fornecer o projeto e ajudar aí com algumas liberações ambientais, vamos dizer assim. Como é que você vê aí essa disputa pela paternidade de um projeto grandioso aí que é muito esperado aí na Baixada Santista já há bastante tempo, né, Silvio? Bom, primeiro em relação ao PAC, o PAC não existe. Nunca existiu, nem o PAC 1, nem o PAC 2, muito menos essa terceira versão do PAC, a ponto de ser uma cartilha de obras que foram começadas no primeiro governo Lula, passaram pelo segundo, obras do governo Dilma Rousseff, são obras jamais concluídas. Por quê? Porque foram obras onde a Operação Lava Jato, que a senhora Gleisi Hoffmann agora tanto ataca, descobriu propina, desvio de dinheiro, sobrepreço. Simples assim. Vamos falar da Abreu e Lima, por exemplo. Vamos falar de obras aqui no estado de São Paulo. Todas elas com irregularidades descobertas pela Operação Lava Jato. Então, vamos primeiro separar essa história de PAC. É uma tentativa de reciclagem de uma peça de marketing que o brasileiro já sabe que não funciona, que não existe. O Lula não vai inaugurar nenhuma obra. Segundo, ele vai tentar de tudo para sabotar o governador e a gestão Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo. E é claro que a área do litoral, e isso passa pelo Porto de Santos, assim como o combate à criminalidade que já está acontecendo no litoral de São Paulo, nós acompanhamos a Operação Escudo no ano passado, por exemplo, no Guarujá, que é uma tentativa de devolver as cidades do litoral sul e também do litoral norte. No litoral norte, a obra de construção de moradias para quem perdeu as casas. Todo mundo deve se lembrar o que aconteceu no começo do ano passado, com os desastres que aconteceram no litoral, e o governador fez um gabinete lá no litoral para tentar devolver vida digna e moradia para essas pessoas, utilizou pousadas, hotéis no período até a construção. Então, o litoral de São Paulo é uma das áreas em que o governo paulista trabalha com afinco. E é claro que o Lula vai tentar sabotá-lo o tempo inteiro, porque vê no governador de São Paulo um potencial candidato, caso o presidente Jair Bolsonaro não dispute a próxima eleição em 2026. Augusto. É inacreditável, né? Eles tentam impedir agora que o governo de São Paulo inaugure obras construídas com verbas, com o dinheiro do povo paulista. É uma loucura. Esses sinais se tornaram mais fortes, mais intensos, com aquela discurseira do Márcio França, quando era ministro. Hoje eu não sei onde é que ele está escondido lá no ministério, mas ele lidava com portos e aeroportos. O que ele queria? Manter sob controle do governo federal o Porto de Santos, que é, entre outras coisas, o grande ponto de saída, tá, de exportação de drogas.
de drogas. Você vê a Polícia Federal no aeroporto, você nos portos de Santos, ali você sai, você embarca com qualquer coisa. Jânio Quadros já fazia isso e embarcava com dinheiro que ele depositava na Suíça. Não é porque tinha mania de viajar em cargueiro, não. Ele ia lá no seu camarote, então ele levava. Ele era maluco, gostava de depositar pessoalmente. Era por isso que o Jânio viajava assim. E é por isso que o Porto de Santos é disputado por algumas pessoas. Então o Tarcísio não podia cuidar do Porto de Santos, que qualquer governo federal honesto entregaria aliviado para alguém cuidar, porque é um problema. É um problema. E o Tarcísio ainda está em disputa isso, né? Não foi definido. O governo de São Paulo construiu com verbas estaduais, com verbas dos moradores de São Paulo, uma cidade que é o mosaico do Brasil, aqui tem gente do Brasil inteiro, construiu o metrô, enquanto o governo gasta dinheiro em metrôs que nunca terminam e dá dinheiro para o governo venezuelano seguir e a Odebrecht prosseguirem com o metrô de Caracas. Agora vai se meter nesse negócio do Guarujá, que está resolvidíssimo pelo governo paulista. É um plano excelente, o projeto do túnel. Promessa de campanha do Tarcísio. Pois é, eles estão querendo impedir que isso chegue aos paulistas, porque o governo federal não vai concluir coisa nenhuma, porque não tem interesse, não tem verba e não tem competência. Pois é, e somado a isso, Piotr, dá para a gente fazer a leitura também de um reflexo da nacionalização das eleições municipais, aí querendo puxar o carro para o Lula, para ser o pai aí desse túnel Santos-Guarujá. Só para completar, também fazer parte do PAC, Silvio disse, o PAC não existe. O terceiro aeroporto de São Paulo, lembra? Uma entrevista épica, vou pedir ao nosso Binha aí que procure para ver se acha a Dilma, dizendo com um cara de misteriosa assim. Não, nós já temos o terceiro aeroporto, vamos construir o terceiro aeroporto de São Paulo. Aí, onde é? Não posso revelar, tinha um lugar. Não, até hoje não. Sigiloso. Não, está na cabeça dela, que não tem nada. Cabe até o terceiro aeroporto de São Paulo, que nunca existiu. Era do pai. Lembra? Era tão secreto que nem ela sabia. Tão onde secreto ficava. que não sabia. Ele é tão real, o terceiro aeroporto de São Paulo, quanto a estação do trem-bala em Aparecida. O trem-bala até o Rio, que ficaria pronto para a Copa e para a Olimpíada. Parando em Aparecida para que os romeiros não possam fazer o que eles mais gostam de fazer, romaria. A filiação do PAC é Lula e Dilma. Poxa, pega mal pro PAC. É isso aí. O PAC tem uma dificuldade de dizer quem ele é. Mas além filho da Dilma. É, filho da Dilma. Mas é difícil assumir um negócio desse publicamente, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Aí. A questão aí, até porque o Porto... esse túnel vai ficar pronto muito próximo da eleição de 2026. Né? Então tem um interesse lá na frente. O governo brasileiro, esse governo Lula, é um governo que não tem ideias. E quando tem ideias, são ruins. Então, como não tem ideias ou tem ideias ruins, vai buscar a ideia dos outros. Porque, pela lógica, vamos lá, qual foi exatamente a grande marca do Tarcísio no ministério que ele ocupou durante o governo Bolsonaro? Eficiência, rapidez, lisura no processo, sem escândalos e entrega. Inclusive das obras que não eram do governo, que estavam paradas. E obra parada custa mais caro. Entregou obras paradas. Disse que não tinha nenhum problema em retomar obras paradas e entregar, porque o cidadão brasileiro é o mesmo, que pagou antes e vai pagar depois. Então, quer dizer, está lá, resolvia o problema. Pela lógica, é óbvio que o governo de São Paulo, sob o Tarcísio, deveria ser quem deveria ficar à frente dessa obra. Claro, por uma questão de eficiência, de rapidez, de lisura, de competência, já comprovada no governo brasileiro, inclusive, no governo federal. É claro que é uma apropriação indevida de uma ideia porque o governo não tem ideias. Está na cara. E isso, claro, tem toda uma motivação política. E quando o governo federal fala, mesmo que mas o governo federal que vai fazer com uma parceria público-privada, o maior arrecadador de impostos federais da nação hoje é o Estado de São Paulo. Para se ter uma ideia, eu vou pegar um dado de 2021.
Isso só aumentou, mas esse já está completamente fechado. São Paulo recolheu em impostos federais 720 bilhões. Sabe quanto recebeu de volta? 46 bilhões. Ou seja, ainda assim é tudo do cidadão de São Paulo. A maior parte desse dinheiro que o governo federal, porventura, colocar nisso que ele chama de PAC, para esse túnel ali que liga Santos e Guarujá, ainda assim é do cidadão de São Paulo. De novo, está tentando buscar uma ideia porque falta ideia ali dentro do governo federal, isso é claro.